É permanecendo firmes na fé que nós iremos ganhar a vida eterna. No Evangelho de hoje, Jesus faz uma profecia, falando aos seus apóstolos, discípulos, tudo aquilo que eles irão enfrentar por causa dele e da verdade. Começa, né? Falando, antes que essas coisas aconteçam, Jesus vai prevenindo: sereis presos e perseguidos, entregues às sinagogas e colocados na cadeia, na prisão, levado diante de reis e governadores, por causa do meu nome. E assim continua, né? Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome. E daí no final, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da cabeça, pois permanecendo firmes na fé, sereis salvos. Para nós isso é um conforto, que muitas vezes nós também nos sentimos desanimados, enfraquecidos, às vezes até caluniados, de uma certa forma, ainda mais no mundo em que nós vivemos, né? Não são poucos aqueles que às vezes até não entendem, né? E às vezes até debocham da fé que as pessoas têm, por elas serem fiéis a Deus, por serem fiéis à igreja, à comunidade, por domingo ir na missa, às vezes na própria família por causa de religião, né? A gente é criticado, às vezes tem briga, guerra, porque alguém é fiel à igreja, enfim, todas essas situações que Jesus já profetizou, né? Há mais de 2000 anos atrás. Quantos cristãos que são perseguidos ainda hoje, são colocados na cadeia, são calados, silenciados pela tortura, pelo medo, pela perseguição, pela opressão, mortos, caluniados, perseguidos. Tudo que Jesus falou por os apóstolos, se acontece hoje no Brasil, em qualquer parte do mundo, uns lugares mais abertamente, outros disfarçadamente, mas para dizer que a vida do cristão, ela vai estar sempre, é um constante combate. Essa imagem nós podemos permanecer firmes na fé, para ganhar a vida eterna. Podemos fazer uma analogia, por exemplo, quando a gente constrói uma casa, né? Faz um telhado bonito, então a gente espera que aquele telhado seja forte, que resista aos ventos e à chuva, sim ou não? Sim. Quando é que você vai ter certeza absoluta que o telhado foi bem feito, que ele é forte, que ele resiste o vento e as tempestades e a chuva? Quando? Quando vier a chuva e quando vier os ventos. Enquanto o sol bater, até a gente diz, tomara que chova logo, que eu quero ver se esse telhado realmente é bem feito, se não vai cair nenhuma goteira de água na cozinha, no meu quarto, na sala, na televisão. Então, para provar, para testar se o telhado da casa foi bem feito, bem construído, se ele de fato resiste ao vento e à chuva, precisa que o vento e a chuva sopram e caiam com força. Depois que a chuva veio, uma chuva forte, o vento soprou e a casa diz, olha, realmente a minha casa, ela é segura. E a casa segura passa segurança para quem nela mora, a gente confia. Pois, meus irmãos e irmãs, assim também é a nossa fé. Quando é que nós podemos testar a nossa fé? Quando alguém nos tira da paciência, e nem por isso a gente perde a compostura. Quando, apesar das críticas, calúnias, perseguições, às vezes deboches,
Quando a gente é questionado, é criticado, às vezes até mal falado, mas por amor à igreja, por amor àquele trabalho, aquela pastoral, a comunidade, a Jesus na Eucaristia, que também sofreu por nós, mesmo assim a gente não abandona. A gente às vezes abaixa a cabeça, às vezes até fica triste, chateado, mas olhando para a cruz, olhando para Cristo, a gente continua o nosso trabalho. Assim também nós somos testados, como a casa, para a gente ter certeza que ela é uma boa casa e foi bem construída, precisa passar pelo teste do tempo. Chuva forte, vento forte, e não é uma, duas, três, todas as vezes que chover, todas as vezes que o vento bater no telhado, às vezes dá aquela ventania que a gente vai levar a casa embora, né? A gente fica com medo, mas a casa não vai. E a gente, assim também é a fé minha e de vocês. Quando as tempestades da vida baterem na porta do teu coração, visitarem a tua casa, o teu casamento, o teu ministério na igreja, ou às vezes o padre também, né? Quando testar a tua paciência, quando te tirar do sério, mas nem por isso você é assim, por isso que Jesus previne. Vocês enfrentarão tudo isso. Ele elenca uma série de situações assim que até assusta, né? Mas no final ele diz, mas não se preocupe, todos vão odiar vocês por causa do meu nome, mas vós não vos perdereis, não perdereis nem sequer um fio de cabelo da vossa cabeça. Do padre não ia ser muito difícil, né? Porque tem pouco. É permanecendo firmes na fé que ireis ganhar a vida eterna. Então, a firmeza na fé. O que faz a diferença entre ganhar a vida eterna e correr o risco de perder é a firmeza na vida eterna. Por isso que todos os mártires, os apóstolos, todos eles estão com Deus. Por quê? Porque eles permaneceram firmes até o fim e até a morte. Está vendo? Derramaram o seu sangue. Todos eles passaram por tudo isso aqui: perseguição, calúnia, difamação, foram levados diante, enfim, tudo que está elencado aqui, que Jesus falou, e mais outras coisas. Mas Jesus, vocês, a única coisa que eu peço de vocês é firmeza, vocês não desanimem, porque permanecendo firmes na fé na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, assim como Jesus, lembra, o diabo tentou Jesus várias vezes: se és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Se és o Filho de Deus, atira-te daqui, porque está escrito que os anjos te protegerão. Se és, diversas vezes o demônio tentou enganar, achou que pudesse seduzir Jesus, mas Jesus em nenhum momento cedeu. Ele foi tentado várias vezes, né? Mas foi permanecendo firme a Deus. Está vendo? Jesus foi fiel a Deus. Os apóstolos, santos, mártires, homens e mulheres, tantos leigos e leigas que nós conhecemos, que deram sua vida, foram bons cristãos, bons católicos, que honraram o batismo que receberam até o último instante da vida. Com certeza, estas pessoas estão com Deus na glória eterna, porque foi isso que Jesus prometeu a todos aqueles que confiam nele e permanecem firmes na fé. Então, que essas palavras de Jesus sejam para nós um ânimo diante da tristeza, às vezes do desânimo, das perseguições, quando parece que tudo está, né? Mas vamos ter sempre permanecendo firmes, coragem, não desanimeis, permaneceis firmes na fé, porque permanecendo firmes na fé, e em mim vocês haverão de ganhar a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor.